para valer para as eleições deste ano. A norma prevê, entre outras providências, a definição de que, para votar em qualquer turno, eleitores devem ter completado 16 anos até 4 de outubro, que é a data do primeiro turno. As movimentações de sessões eleitorais em territórios indígenas e quilombolas, o que não é o nosso caso aqui, podem ocorrer depois de consulta às comunidades envolvidas. Eleitores que têm medida protetiva em seu benefício, como as determinadas pela Lei Maria da Penha, podem ser dispensados da função de mesário. Comunidades indígenas e de quilombolas terão uma oferta de transporte independentemente dos limites do município. Medidas para garantir o transporte de eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida. Além disso, a resolução prevê regras já aplicadas em pleitos anteriores. Detalhamento dos procedimentos para o voto em trânsito, usado pelo eleitor que não está no local onde vota no dia da eleição. Regras para o voto de brasileiros que moram no exterior. Proibição do transporte de armas e munições em todo o território nacional por parte de colecionadores, atiradores e caçadores, os CACs, no dia das eleições, nas 24 horas que antecedem a eleição e as 24 horas após a eleição. Proibição de que eleitores portem celular, máquinas fotográficas, filmadoras ou outro equipamento que comprometa o sigilo do voto, ainda que estejam desligados. São várias as propostas que estão ainda sendo analisadas lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. E eu queria aproveitar aqui, antes de a gente começar a falar especificamente aqui de Patos de Minas, queria aproveitar a presença aqui do Dr. Paulo Sérgio Vidal, juiz eleitoral da 330ª Zona Eleitoral, que abrange aos eleitores de Patos de Minas e Lagoa Formosa. Doutor Paulo Sérgio, primeiro agradecer ao senhor pela presença aqui no programa. Eu sei que, principalmente pelo horário, não é um horário fácil, né, do senhor ficar disponível para poder falar conosco. Então, quero que de antemão agradecer a presença do senhor aqui para falar conosco no programa. Como é que o senhor vê essa questão eleitoral? São muitas coisinhas, né, que vocês acabam tendo que analisar, são muitos pequenos detalhes que vocês recebem, às vezes como denúncia, às vezes apenas só mesmo como consulta. Nesta época, o senhor fica extremamente assoberbado de trabalho, né? Bom dia. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Anailton. É um prazer estar aqui na Rádio Clube para tratar de um assunto tão relevante para a nossa democracia como as eleições que se aproximam. Sim, Bernardo, Anailton, essa época é uma época de muito trabalho, principalmente porque estamos focados em aumentar o número de eleitores cadastrados pela biometria. Então, os cartórios eleitorais têm tido um grande trabalho com o incremento das pessoas que nos procuram para regularizar o título, para fazer a transferência, para, como você mencionou, cadastrar o voto em trânsito. São muitas situações para que todos possamos votar nesse momento que é tão importante para o nosso país e que se realizará em primeiro turno em 4 de outubro. Agora, é impressão minha ou o eleitorado ainda está com uma certa resistência da biometria? Temos visto uma adesão cada vez maior à biometria. E é importante esclarecer que a biometria traz mais segurança, traz maior confiabilidade ao nosso pleito, que já é muito seguro. Basta a gente perceber, Anailton, que cada dia mais temos nos identificados por biometria, por nossa impressão digital, por nossa foto. Fazemos contratos com o nosso celular, nos filmando, pegando na nossa imagem. Isso traz uma segurança para os contratos e também para o processo eleitoral. Evitará que pessoas votem por outras, evitará erros
que eram mais comuns quando não havia essa biometria. Então, é um processo que tende muito a aprimorar o processo eleitoral brasileiro. Agora, nessas eleições deste ano, ainda quem não tenha biometria pode votar com a sua documentação normal. Sim, desde que esteja cadastrado, desde que esteja devidamente alistado, esteja em dia, tenha votado nas 3 eleições anteriores, é sim possível. Não esteja suspenso, com o seu título suspenso ou cancelado, poderá sim votar normalmente. Bernardo? Muito bem. Essa questão da biometria, doutor, falou-se aí nessa certa resistência, né, que a pessoa às vezes fica meio amedrontada, porque hoje existe tanta coisa, existe tanta falcatrua, tanto golpe que as pessoas não estão querendo se expor de forma alguma, né? Mas a biometria, ela é uma forma mais segura, é uma forma mais garantida de que a gente possa viver um processo eleitoral mais sadio? Sem dúvidas, Bernardo. Um processo eleitoral com maior lisura. E, por exemplo, o índice de erro na biometria é extremamente baixo quando você pega processos de identificação como somente uma cédula de identidade ou título eleitoral. A chance de erro, de equívocos e até mesmo de fraude são muito maiores do que quando você, por imagens de alta resolução, tem ali a digital da pessoa, a imagem da pessoa. É um procedimento que tende a trazer muita lisura ao pleito. E as mudanças ocorrem e pessoas se aproveitam, às vezes, dessas mudanças para praticar fraudes. Mas, em regra, elas nos trazem melhoria e trarão também melhorias ao processo eleitoral. E as possibilidades de fraude vão diminuindo, vão sendo minadas, vão sendo cercadas com um processo eleitoral cada vez mais seguro e mais eficiente. Que tipo de trabalho os senhores têm feito para convencer o eleitor de ir até o cartório para fazer essa biometria? Tem sido feitas divulgações e procura de eleitores, campanhas do Tribunal Superior Eleitoral e do TSE. Houve, inclusive, lá em Lagoa Formosa, um ônibus itinerante do TSE, /TRE, que teve uma adesão muito significativa, e isso nos trouxe aí muita alegria, porque é ver que o trabalho de levar a biometria a toda a população e fazer com que as eleições sejam mais seguras para todos está rendendo aí frutos. E houve uma adesão que até nos surpreendeu. E conseguimos atingir, além da meta, 110% da meta. Foi realmente muito positivo. Então tem todo esse trabalho, ônibus, divulgação, e o cartório atende normalmente todos os dias a partir do meio-dia. Estamos conversando com o Dr. Paulo Sérgio Vidal, juiz eleitoral da 330ª Zona Eleitoral, que abrange os municípios de Patos de Minas e Lagoa Formosa. Dr. Paulo Sérgio, o senhor tem, sabe de cor, digamos assim, o número de eleitores de Patos de Minas e de Lagoa Formosa para as eleições deste ano? E esse número ainda pode aumentar? Infelizmente, de cor eu não sei o número de eleitores daqui de Patos de Minas e Lagoa Formosa, mas sim, esse número pode aumentar. Isso porque o cadastro eleitoral ele fecha 150 dias antes das eleições. No nosso caso, em 2026, será 6 de maio. Então, até 6 de maio, e todo aquele que vai completar 16 anos até a data do pleito, 4 de outubro, deve procurar o cartório eleitoral para se alistar como eleitor. Também, até essa data, é a possibilidade de transferências de domicílio eleitoral. Aquelas pessoas que se mudaram para
nossa região, para Patos de Minas, para Lagoa Formosa, e ainda não transferiu o seu título. Fica aí uma oportunidade para regularizar a situação, fazer a transferência e assim poder participar desse momento tão importante da nossa vida pública, que são as eleições. Então, 6 de maio é o prazo final. Para quem está votando pela primeira vez, vai fazer 16 anos até 4 de outubro. E para quem vai também transferir seu domicílio eleitoral. 6 de maio é a data final. Exatamente, Anaírton. Agora, o menor, se não fizer até essa data, não tem problema. Depois ele... Agora, aquele que pretende transferir o título, se ele não fizer até o dia 6 de maio... Ele pode votar em trânsito ou não? Há sim a possibilidade de votar em trânsito, mas também para isso deve fazer o seu cadastro até a data limite, que é no mês de junho. Então ele tem esse direito, então. Pode fazer ainda. Há ainda essa possibilidade, desde que também se faça esse cadastro. Bom, agora o senhor não é de Patos de Minas, né? Não sou, moro aqui há 1 ano e meio. O senhor veio de onde? A minha comarca anterior era Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Lá do lado ali de Timóteo, Ipatinga. Exatamente. Conheço aquela região ali. Bom, o senhor vai estar então participando pela primeira vez desse processo eleitoral aqui na comarca de Patos de Minas, com eleitores também em Lagoa Formosa. O senhor tem hoje um número de parceiros, de funcionários que dá para atender bem a esses 2 municípios, doutor? Olha, a situação de servidores da Justiça Eleitoral não é tão tranquila. Não são muitos servidores, não há. Porém, a gente sempre conta com a parceria dos municípios de Patos de Minas, Lagoa Formosa, muitas vezes órgãos estaduais também, que cedem esses servidores para auxiliar-nos principalmente nesse cadastro biométrico e nessa fase de preparação das eleições, que demandam uma quantidade de servidores maior do que o que ocorre normalmente na Justiça Eleitoral. Então nós sempre contamos com a colaboração dos órgãos públicos e com essa colaboração e essas requisições de servidores, normalmente consegue-se atingir o efetivo necessário para o bom andamento das eleições. Bernardo? Muito bem. No tocante à propaganda eleitoral, doutor, a gente tem algum tipo de inovação, alguma novidade para esse ano? O que é vedado, o que pode, o que não pode? O senhor já teve a oportunidade de fazer um trabalho nesse sentido? Olha, Bernardo, as regras mais específicas ainda estão sendo definidas e ainda serão divulgadas. Porém, há aquilo que já nos diz a lei e o que nos disseram as resoluções anteriores. Então, a propaganda eleitoral, ela se inicia em 16 de agosto e até lá, a propaganda, o que for feito, quando houver pedido explícito de voto, é considerado propaganda antecipada e pode ser sancionado com multa. E, posteriormente a essa data, haverá aí a propaganda eleitoral com o objetivo de divulgar as plataformas dos candidatos. Existem condutas vedadas, porém existem condutas permitidas, como, por exemplo, os pré-candidatos podem participar de entrevista, desde que não haja pedido explícito de votos. Os partidos também podem fazer as suas deliberações para compor chapas, reuniões, e tudo isso visando aí a se organizar para o pleito. Muito bem. No dia da votação, a gente continua obedecendo aquelas mesmas regras do pleito anterior, o que pode, o que não pode, ou a gente pode ter algum tipo de modificação para esse ano? Por hora não há alterações relevantes. Então prossegue permitida, por exemplo, a manifestação silenciosa do eleitor, com broche, discos, etc. É proibida a aglomeração, é proibido pedir votos na data da votação, tudo isso para garantir a lisura, a tranquilidade do pleito. Com uma camisa, por exemplo, do meu candidato, eu posso ir até a sessão?
O senhor pode sim ir com uma camisa do seu candidato até a sessão e não será proibido de votar por isso. Mas não é possível, por exemplo, diversas pessoas com a camisa daquele candidato se aglomerarem, porque ali ficará configurada a propaganda política. Mas a manifestação individual, silenciosa, é sim permitida, é um direito de todo cidadão. Porém, a propaganda em bloco, etc., não é permitida. Bom, só para trazer para o eleitor, até porque nós perguntávamos aqui ao doutor Paulo Sérgio, na última eleição, agora em 2024, que nós temos eleição no Brasil de 2 em 2 anos, né? Verdade. Em 2024, o Patos tinha 116.302 eleitores, agora, em 2024. E Lagoa Formosa tinha 15.631. São os dados da última eleição. Doutor Paulo Sérgio, o pessoal fala muito aí, o Brasil é um país que vive em reforma, né? Todo dia se fala numa reforma. Quando há de interesse do Bernardo, um determinado segmento, vamos trabalhar para fazer aquela reforma. Quando há um interesse para o senhor, faz para o senhor, para mim, para o Daniel, e aí vamos. Ele nunca faz uma reforma como um todo, mas sempre faz alguma coisinha. E vira e mexe, o pessoal fala sobre eleições unificadas. Ou seja, acabar com esse negócio de eleição a cada 2 anos, ampliar um pleito de 4 para 5 ou até 6 anos, aí fica aquele debate. O senhor, como membro da Justiça Eleitoral, não sei se o senhor pode dar opinião a respeito, eu vou perguntar se puder, se não puder também vou entender perfeitamente. Como é que o senhor vê essa questão? O senhor entende que seria, de repente, interessante a gente unificar estas eleições e fazer uma eleição a cada 5 anos ou a cada 6 anos? Como é que o senhor entende esta questão? E veja bem, Anaírton, essa situação passam mais pelo crivo do Congresso Nacional, que terá que fazer modificações na nossa Constituição para que eventualmente se prorrogue o mandato, eventualmente se vede a reeleição, porque a reeleição já veio inserida no nosso ordenamento por meio de uma emenda constitucional durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, para suprimir, para alterar o mandato, será necessário uma nova emenda constitucional. As eleições que ocorreram em 2024 foram municipais, destinadas a eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. As eleições de 2026 são destinadas a eleger presidente, vice-presidente, senador, governadores, vice-governadores e deputado estadual, deputado federal e ou distrital. Tem Brasília. Perceba que são situações distintas. Embora possamos ter ganhos significativos em relação à economicidade por uma única eleição, talvez não seja tão adequado misturar questões locais com questões gerais. Mas essa é uma situação que cabe mais ao nosso legislativo decidir e devem ser pesados os prós e contras. Há vantagens nas mudanças e há vantagem no sistema atual. Eu acredito que o debate público pode nos levar aí a uma melhor solução para continuarmos, apesar de reformas, continuarmos progredindo. E o senhor elegantemente não falou nem sim e nem não. É porque é uma solução que é um debate político que cabe mais ao legislador, que é interessante, e ambas as propostas têm as vantagens e desvantagens, que os nossos políticos consigam achar aquela que é melhor para todos nós. Uma das grandes questões que o pessoal coloca é justamente esta, né? Você teria uma eleição, por exemplo, para eleger 9 candidatos, né? Para onde tem um distrital é 8 mais o distrital. Não, na verdade são 8, né? Porque um tem o distrital, não tem o estadual. Então é 8. Você ficaria com de cima para baixo, né? Presidente, senador, deputado federal, governador, deputado estadual, prefeito, vereador. Então seria realmente, de repente, para aquele eleitorado mais simples, a pessoa talvez possa ele possa se assustar.
Se bem que tem aquela famosa colinha que ainda é permitida, né, doutor? Sem dúvida, essa colinha, ela é de todo providencial. E como são vários cargos, você leva ali os números do seu candidato e pode facilmente apertar o número e a tecla confirma, a tecla verde confirma, para que exerça o seu direito sagrado de voto. Este ano é para presidente, senador, deputado federal, governador e deputado estadual. Então, voto 5 vezes esse ano. Exatamente. 5 vezes. Então, para aquele eleitor mais simples, a colinha nessa hora ajuda de forma... Aliás, não é só o mais simples, não. Até no geral, na verdade. A lista é grande. Exatamente. Eu, por exemplo, tenho que fazer a colinha, não vou lembrar. Eu também, capaz de vou ter que fazer menos umas 3, que eu posso mudar na hora lá, vou levar as 3 opções. Eu vou nessa, não vou nessa, vou naquilo, não vou naquilo outro. Mas é realmente uma situação interessante. Agora, doutor Paulo Sérgio, em algumas eleições, nas últimas até que não. Eu não sei se isso venha do Tribunal Regional ou se fica a critério de cada juiz de cada comarca, a questão da chamada lei seca, em que não era permitido 24 horas antes da eleição e nem no dia da eleição, até um determinado horário, a venda de bebida alcoólica. Nas últimas eleições nós não tivemos esta questão aqui, especificamente em Patos de Minas. Como é que isso funciona? Isso é parte do juiz da comarca ou isso vem do Tribunal Regional Eleitoral? Como é que é essa questão da bebida? Na realidade, isso vem dos estados. E, por meio de decreto, se proíbe a venda de bebida durante a realização das eleições. Eu, particularmente, considero uma medida salutar. Por quê? Todos nós sabemos que a bebida ali, nada contra o consumo, mas o consumo excessivo pode trazer problemas. Então, em um ambiente em que podem já haver situações afloradas por conta de disputas políticas, se a gente acrescentar o ingrediente do álcool, pode ser que se potencialize essas situações de problemas e efetivamente deixar de consumir bebida alcoólica por um dia ou pelo menos somente durante o horário da votação não é uma situação que vai prejudicar demasiadamente ninguém, mas essa é uma decisão dos executivos que hoje já tem abrandado essas situações e por volta do encerramento das votações, às 17 horas, costuma haver já aí essa liberação de venda. Bernardo. Agora é só um período pequeno também, né? O pessoal pode fazer um jejunzinho alcoólico e uma coisa assim. Não é difícil. É difícil, né? É só um espaço de tempo, né? Exatamente. Muito bem. Nós temos a legislação que tem um certo afastamento do candidato quando ele exerce cargo público. Os prazos vão ser seguidos da mesma forma que das últimas eleições, doutor? E esse prazo ele está previsto na legislação eleitoral, lei das eleições, e sim, ele continua da mesma forma. O prazo para desincompatibilização é de 6 meses a contar do primeiro turno. Então, na nossa eleição desse ano de 2026, aquele que ocupe cargo público e pretenda concorrer às eleições tem o prazo até 4 de abril para se desincompatibilizar. É o mesmo prazo para o registro em domicílio eleitoral e para a filiação a partido político. Uhum. Há outros casos também que se tem afastamento. Por exemplo, nós da comunicação, tem esse prazo de 6 meses também ou sim, já é um prazo menor? Sim, exatamente, é o mesmo prazo. 6 meses também. Se pretende aí se candidatar, se exerce esse tipo de atividade, tem sim que se afastar nesse prazo de 6 meses para que então possa exercer o seu direito de se candidatar. No caso do funcionário público, qualquer cargo
público exige esse período de afastamento. Exatamente. Tanto os cargos públicos, por exemplo, um professor que vai se candidatar, quanto eventualmente um ator político, um prefeito que queira ser candidato a deputado estadual ou deputado federal, terá que se afastar do cargo que atualmente ocupa para poder se candidatar.